E começamos a parceria já há 14 anos. A Agundo existe há 14 anos. Muito interessante. Bom, até para o pessoal que está nos assistindo saber, o intuito da nossa conversa hoje é uma compilação das principais dúvidas, dos principais questionamentos que, na grande maioria das vezes, os corretores, de modo geral, têm em relação ao seguro de transporte. A ideia é levar algumas informações orientativas para vocês, dar um panorama do segmento e mostrar quais oportunidades estão aí inclusas nesse ramo, nesse segmento que é o seguro de transportes. Né? E para a gente começar então aí dentro dos questionamentos que é comum o pessoal fazer para a gente, queria pedir para o Felipe falar um pouquinho, né? Na sua visão, Felipe, que tipo de oportunidades o seguro de transporte apresenta para o corretor hoje? Certo, né? Como a gente havia comentado enquanto o pessoal estava entrando na nossa live, é um segmento no ramo de seguro de transporte que vem um crescimento muito grande, né? A gente tem alguns dados da Fenacor e própria SUSEP que 30%, teve um aumento de 30% na procura por esse segmento, né? Em comparado com o automóvel, que é um ramo mais, vamos dizer assim, massificado, Perfeito. teve apenas 7% de crescimento nesse ano, né? Então a gente pode ver que a grande procura por esse segmento, até pela, vamos dizer assim, a oportunidade, o negócio de incremento na carteira do corretor de seguros, né? Para aproximar o relacionamento, porque a gente pode falar que o seguro de transporte, na questão de faturamento, ele é muito parecido, na recorrência com o seguro de vida. Interessante. Então, ele aproxima do cliente, né? Então, não é Perfeito. que daqui a pouco ele tem que voltar todo mês. Então, isso vem agregando tanto para o corretor de seguros, tanto né, na aproximar do cliente, como na agregar na carteira. Né? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Estão me dizendo que no ano de pandemia, com todos os desafios que ocorreram aí no nosso mercado, no nosso país, o seguro de transporte cresceu 30%, é isso mesmo? Isso mesmo, isso é um dado da Fenacor, inclusive. É um crescimento bastante representativo, né, no Sem mercado. dúvida, sem dúvida. E as oportunidades são inúmeras, né? Com relação a seguro de transporte, o corretor pode atuar em várias áreas, vários segmentos. Nós temos hoje no país... São várias frentes, né? O seguro de transporte. Nós temos hoje cooperativas, engenhos de arroz, de farinha, certo, vinícolas, laticínios, né? Frigoríficos, enfim. Então, inúmeros segmentos do mercado que pode se atuar. Tanto transportadores como embarcadores, né? O que significa isso? Os embarcadores são os proprietários das mercadorias, né? Certo. Então, ele tendo frota própria ou não, ele possui também a necessidade de ter o seguro, né? Okay. E sem contar que o seguro para o transportador rodoviário de carga é obrigatório, né? Hoje, então, assim, todo transportador que vai atuar no segmento para transportar algum tipo de mercadoria, ele é obrigado a ter o seguro, né? E com a obrigatoriedade do seguro, com o movimento do conhecimento de transporte eletrônico, manifesto eletrônico, vinculado à NTT, se torna a necessidade do transportador vir a procurar também a questão do seguro de transporte, né? Porque hoje é tudo vinculado. Isso aí pode gerar multa se caso o transporte não tenha algum tipo de seguro. Ou até outros prejuízos financeiros, né? Para esse transportador que muitas vezes já tem as suas margens bastante espremidas aí, né? Se ainda tiver o impacto de um prejuízo financeiro não previsto, pode complicar bastante o seu resultado, na verdade? Com certeza. E com o crescimento do agronegócio, hoje evoluiu muito. O Brasil, os principais do mundo aí em grãos, enfim, máquinas agrícolas, está vendendo muito. Então é muito importante todo esses segmentos. Bem interessante. Me diz uma coisa, Felipe. Quais são as principais vantagens e diferenciais deste produto que ele pode gerar para o corretor, né? Junto a uma carteira atual que ele tenha e de modo geral, no mercado? O que o seguro de transporte agrega para o corretor de seguros hoje? Elias, essa pergunta é muito importante porque, assim, o segmento do ramo de transportes, hoje a gente tem um dado muito interessante, tá? Primeiro, só para fazer uma introdução na pergunta, né? Hoje nós temos em torno aproximadamente um pouquinho mais de 100 mil corretores do Brasil, tanto de PJ quanto somando pessoa física, né? E menos de 5% desse público de corretores atua com o segmento de transporte. Então, a primeira oportunidade se dá nesse número, né? Esse número está, inclusive, na SUSEP, em outras páginas. Na Fenacor, né? Um dado da Fenacor, inclusive, né? Que a gente pode buscar. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode observar a necessidade, né? De quê? De que os transportadores, daqui a pouco, eles estão, vamos dizer assim, assistidos por poucos corretores, ou então até mais assistidos, né? Por os corretores que não saibam atuar nesse segmento.
Mas a grande oportunidade daí para o corretor que está nos assistindo é o quê? O incremento da carteira, né? Muitos já fazem seguro de automóvel, seguro de frota, seguro de vida, né? Ou daqui a pouco até empresarial, de uma transportadora, um embarcador, enfim. E tem um concorrente corretor dentro do seu próprio cliente, fazendo seguro de transportes, né? Então é aí que a gente vê uma grande oportunidade, a gente está fazendo a live, fazendo daqui a pouco abrindo a necessidade de esse segmento ser melhor tratado, ou melhor, assim, mais tratado, né? Com a parceria para que a gente consiga, então, blindar essa carteira com o corretor em conjunto, ajudando ele, dando a assistência necessária, né? Para que ele consiga ter o seu cliente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão me dizendo que, por meio do seguro de transporte, o corretor pode ter um faturamento adicional no seu negócio, um faturamento que é quase que mensal, vamos assim dizer, né, que ele é recorrente, e além de tudo está preservando a carteira, fidelizando mais o cliente. Essa também é a visão de vocês? Ele vai ter um ganho financeiro maior, vai fidelizar o cliente dele e blindar a carteira. Com certeza vai ter todas essas vantagens, né? Tá. Laudimir, diz uma coisa. Na tua visão, o que é necessário hoje para um corretor que não possui a expertise, a vivência, a experiência no seguro de transporte, começar a ingressar nesse segmento, passar a atuar nesse segmento? Primeiro ligar pra gente, né? É a Gold que vai estar em casa. Já é o primeiro passo. A Gold que a gente vai dar todas as condições para eles aí. Segundo, eu acho que tem que, como se diz assim, nos treinamentos de vendas, fome e vontade de crescer. Né? Certo. Porque os corretores, principalmente interior, de comunidades menores, eles têm um relacionamento muito grande com a comunidade, eles vão se tornar mais conhecidos, vão ter acesso às empresas. Então, eu acho que tendo vontade e fome de vencer, vai conseguir. E a gente está aqui para dar todo o apoio, o suporte necessário. E vale lembrar, né? Desculpa até... Você está falando aqui, eu estou pensando, né? A gente vê muitas situações aí dos corretores preocupados, né? O que fazer para fidelizar mais o cliente e fazer para estar mais próximo desse cliente. Então, muitas vezes, como o Felipe falou anteriormente, colocou muito bem, aliás, que o corretor às vezes faz todos os seguros do transportador ou do determinado embarcador. Menos o transporte. Aí vem um corretor de fora, de São Paulo, sei lá. Às vezes de outro estado, de longe. Ou então mesmo que for de outro estado, mesma situação, e acaba fazendo o seguro de transporte porque ele não tem esse conhecimento. É aí que a gente quer entrar, aí que a gente quer dar esse apoio para o corretor. Então é aí que a gente entra com produto. Nós temos seguradoras, as seguradoras que a gente trabalha são de primeira linha. Com certeza a gente vai ter condições boas e, enfim. Entendi. Felipe, quando a gente fala aí no seguro de transportes, né, de modo geral, o mercado entende que é um seguro que exige um know-how, um grau de especialidade, até porque, não que os outros não sejam, né, mas o seguro de transporte tem uma complexidade maior, né? Na sua visão, o que o corretor precisa fazer de modo diferenciado para começar a atuar nesse setor, nesse segmento? Tá certo. A primeira coisa que é importante para o conhecimento, vamos dizer assim, do corretor ter a possibilidade dele, o entendimento analisar a carteira própria, né? Dentro disso ele vai ver o que ele tem de oportunidade e quando encontrar uma necessidade de seguro de transporte, ele ir no cliente e analisar a operação do cliente, certo? Porque hoje o segmento de transportes, o que a gente ouve muito às vezes, assim, é muito legal até a gente poder compartilhar isso com os corretores que estão nos ouvindo, da complexidade de uma apólice de transporte ou daqui a pouco da necessidade de ter um gerenciamento de risco, uma verbação, o que é isso, né? Às vezes quem não está no dia a dia acaba não conhecendo, né? Então, hoje uma apólice, o interessante seria o quê? Analisar primeiro de tudo a operação do cliente, né? Quais são os percursos, quais são as mercadorias transportadas. Exatamente, limites transportados, porque hoje com o aumento, vamos dizer assim, tanto dos valores das mercadorias, né, que a gente pode ver, aumenta o valor do combustível, aumenta o valor da carne, aumenta o valor do automóvel, né? Então, tudo isso é bom a gente analisar, seria interessante analisar, né? E analisando percursos também, para que a gente consiga, então,
avaliar da melhor maneira, né, qual é a necessidade daquele cliente. Ok. Né? Se é preço ou se é uma policy bem assistida. Às vezes uma solução diferenciada. Exatamente, exatamente, né? E aí sim, a questão da necessidade de gerenciamento de risco, a verbação, inclusive isso é um assunto, são assuntos que a gente quer... técnicos, né? Exatamente, a gente quer trazer nas próximas lives, que ótimo. né, até empresas parceiras, seguradoras, para tratar desses seguros técnicos e com o objetivo de... Exatamente. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém de alguma reguladora de sinistro. Interessante, muito bom. Para eles entenderem, explicarem como funciona uma vistoria, uma inspeção lá na hora de um acidente, de um tombamento. Enfim, eu acho que isso é importante. Laudimir, diz uma coisa, com essa bagagem de 30 anos aí, né, de seguro de transporte, o que tu enxerga hoje como maior dificuldade para o corretor começar a atuar nesse segmento, para o corretor começar a ingressar no seguro de transporte? O início sempre é complicado, é difícil, principalmente num produto que ele é bem dinâmico, bem complexo, né, de entendimento, não é o dia a dia do corretor. Muitas vezes a grande maioria das vezes não é, né, se ele não for especialista. A gente se especializou porque nós falamos, vamos dizer assim, eu segurei, né, o transporte. O corretor, na verdade, não é o dia a dia dele, mas eu acho que com transparência e respeito, relacionamento, ele consegue facilmente entrar na vida das empresas. Ok. Eu só gostaria de lembrar o pessoal que está assistindo a gente, para ficar conosco até o final, que nós teremos 2 sorteios bem interessantes para vocês. Fiquem conosco até o final, que vocês não vão se arrepender, ok? Gostaria de mandar um abraço para o Marcelo da Farseg de Farroupilha, que está nos assistindo. Laureano Fortuna da Solaris, corretor de seguros lá de Antônio Prado. Um abraço para vocês e obrigado pelo apoio aí. Obrigado aí por estar nos prestigiando, não é verdade? Diz uma coisa para mim, Felipe, com todos esses anos aí que vocês atuam no segmento, né, o que você poderia citar aí para a gente dos erros mais comuns que as empresas, aí não os corretores, os próprios clientes, as empresas, cometem ao contratar um seguro de transportes? O principal erro que a gente identifica nas transportadoras ou embarcadoras e clientes em geral é a falta da comunicação de mudança na operação do cliente. Por exemplo, hoje nós pegamos transportadores e embarcadores que eles têm um segmento, vamos dizer assim, grãos, tá? Por exemplo, né? Em determinado momento, eles têm os transportes de retorno. E esse transporte de retorno, muitas vezes, não é a mercadoria principal que ele transporta. Sim, né? Uma outra coisa para aproveitar o frete. Exatamente. E muitas dessas vezes, se ele não nos comunica qual é a mercadoria que ele vai transportar, pode ocorrer algum erro. Né? Então, isso uma eventual não cobertura em caso de Exatamente. Então, por isso que é muito importante a questão da comunicação, a transparência entre o corretor e o cliente. Para ele sempre estar comunicando se é mercadoria tal, vai mudar para tal, ou se vai mudar o percurso. Enfim, né? Isso é uma questão bem importante de se analisar. Me parece que, por esse depoimento de vocês, por aquilo que vocês estão falando, para o corretor conseguir prestar efetivamente uma consultoria personalizada para o cliente de transporte, ele tem que estar bastante atualizado, né, com o negócio do cliente. É isso mesmo? Está correto? Está correto, está correto. Eu até iria mais longe um pouco. Acho que algumas falhas das empresas de transporte também acho que falta treinamento, falta um pouco mais de que entenda de forma linear a própria operação. Sabe? Então, às vezes, na correria do dia a dia, eles não têm essa visão de o que está faltando, escapando sempre alguma coisa, pode estar escapando do controle deles. Entendi. Então, para isso que a gente tem que estar sempre muito atento, dando essa consultoria para eles. Para você ter uma ideia, assim, eu acho que isso é um grande diferencial da Via Gold. A gente, em 2017, 2018, né, Felipe? A gente, em parceria com o Vilmar Lima de Araranguá, a gente criou a Domínio Treinamentos. E hoje a gente tem uma escola de treinamento para motorista. Para motorista? Não tem nada a ver com Detran. É treinamento. Interessante. É treinamento para as empresas que são nossos clientes, a gente dá o treinamento. Ok. E o treinamento é um conteúdo muito completo, desde drogas listas e ilícitas, de direção defensiva, econômica. Direção econômica também? Também. É muito legal, o treinamento é muito bom. Para complementar um pouco o que o Laudimir está falando da escola, como é que a gente trabalha, né? Não sei se a gente vai entrar nesse assunto depois, mas seria já para adiantar, né? Na verdade, a gente atua com uma assessoria para o corretor de seguros, né? Então, hoje, todos os corretores
que tiverem interesse ou que quiserem saber um pouco mais também sobre a nossa operação, né? A gente dá toda a assessoria, tá? Há mais de 14 anos já, né? Para o corretor, desde a parte comercial, desde a parte operacional, tá? E de todo o atendimento de sinistro e faturamento, enfim, né? A gente viu uma necessidade que o Valdemir comentou, de apresentar para o nosso corretor parceiro esse diferencial, e não somente só condições de apólice, ou então daqui a pouco taxação, preço, né? Certo. Mas sim trazer um benefício para o transportador ou para o embarcador, para aquele cliente que possui um veículo transportador, né? Tá. Para que qual é o objetivo do nossa visão, né? É que a carga, independente de quem transportar, seja entregue nas melhores condições possíveis, né? Perfeito. Então, para que isso funcione da melhor forma possível, né, a gente então montou a escola junto com o Vilmar, que é a Domínio Treinamentos, né, do Instituto de Capacitação. Como o Valdemir comentou, a questão de treinamento do motorista para desde drogas ilícitas, me fugiu, direção defensiva e econômica. Por quê? Tu tendo uma direção defensiva, ela vai automaticamente beneficiar o desempenho do veículo. Perfeito. Certo? Beneficiando o desempenho do veículo, ele vai ter uma economia do bolso do transportador ou do que tem o proprietário do caminhão. Menos custo. Menos custo, redução no combustível, redução no óleo diesel, redução no Desgaste de peças, manutenção do veículo. Manutenção do veículo em geral, né? Exatamente, né? Então, Interessante. isso vem tendo um crescimento muito, vamos dizer assim, um desenvolvimento muito importante em algumas regiões, né? Certo. Que as seguradoras começam a olhar com melhores olhos, né? Então isso a gente consegue melhores condições também acima disso. Tá, uma curiosidade. Inclusive, né? tu poderia, desculpa te cortar, Elias, mas poderia falar sobre a plataforma do app sim. no treinamento virtual, né? Exatamente, a gente consegue fazer esse treinamento para os motoristas de forma virtual, inclusive? Fugindo um pouco do assunto do seguro, né? Mas só para a gente finalizar esse assunto da questão dos treinamentos dos motoristas, é que isso, lembrando que ele é um diferencial, tá? Não é o principal produto, né? Mas assim, algo mais que é feito pelo cliente, pelo corretor. É que a gente não está encontrando, tá? Isso é muito legal, a gente não está encontrando isso no mercado, tá? Então é uma iniciativa que tanto transportadoras, seguradoras, inclusive, estão nos ajudando cada vez mais e gostando dessa plataforma. Como, infelizmente, deu a pandemia, né? A gente ficou, vamos dizer assim, 1 ano e meio, 2 anos praticamente isolados, né? Sim. Então a gente sentiu uma necessidade de transformar todo esse treinamento, esse cuidado com o motorista, para a plataforma digital. Né? Então hoje, além de nós termos todos os treinamentos presenciais, tanto na matriz que fica em Araranguá, que possui simulador de caminhão, possui todo o treinamento com os nossos instrutores, parceiros, né? Interessante. A gente faz o treinamento em loco, né? Dependendo vamos dizer assim, do que o transportador, da o embarcador necessidade, da exatamente. demanda, né? E aí, então, devido à necessidade de não ter o presencial, a gente criou, então, todo esse treinamento na plataforma digital. Né? Então, hoje, todo mundo tem acesso também à plataforma digital. Depois a gente pode passar também, inclusive, os contatos. Quem quiser entrar depois para tirar maiores dúvidas, a gente vai deixar nossos telefones, vamos deixar nossos telefones, vamos deixar nossos e-mails para contato. Vocês estão falando, né, desse diferencial do treinamento para o motorista, e eu fiquei pensando numa coisa, né? Vocês falaram muito dos custos em relação à direção econômica, né? E em relação ao sinistro, vocês têm alguns dados que vocês possam compartilhar com o pessoal em relação a qual é o ganho que o cliente tem em obter esse tipo de serviço para o motorista? Isso reflete de alguma forma no custo do seguro dele, no investimento que ele faz? Reduz sinistralidade? Com certeza. A gente tem alguns cases de sucesso já aí definidos em algumas regiões. Com muita tranquilidade, eu posso afirmar para ti que dá resultado, muito resultado. Inclusive, a gente, no mês retrasado, né, a gente ganhou um simulador de caminhão para ter na escola, no local da escola. Nós estamos no simulador. Isso foi uma estatística feita pelo Estado, entendeu? Tá. Então, tá muito legal. Eu acho que isso daí é um resultado maravilhoso. Hoje, não sei, né? Vocês têm na operação de vocês algum percentual de redução de sinistro? Sim. Com esse serviço que vocês agregam? Sim. Esse diferencial? O que acontece, tá? Só para, vamos dizer assim, falar um pouquinho do seguro e depois passar então para a escola da melhoria que a gente vem encontrando, né?
existem operações, né, muito no agronegócio, muito em alimentício, que existe sim roubo de carga, existe sim muitos acidentes, tombamentos, devido a serem produtos perecíveis e ter horário para chegar, enfim, devido à operação de cada transportador em particular. Com a sinistralidade, como todo seguro, né, vamos dizer assim, se teve um sinistro que agravou, vamos dizer assim, naquele ano a tua apólice, no próximo ano ele vai vir com um valor um pouquinho... Um adicional. Adicional, exatamente. Então, o que a gente... O negócio legal de, vamos dizer assim, conversar a respeito disso é que o seguro de transporte por mais que ele é uma apólice anual, ele tem um faturamento recorrente, mensal, do que foi transportado. Perfeito. E a gente consegue analisar a operação do cliente mensalmente. Então, com isso, a gente consegue fazer um acompanhamento, né, especializado em cada transportador, cada cliente, enfim, para que a gente consiga, então, ir melhorando durante a vigência, né? Apresentando para a companhia seguradora que a gente está fazendo um trabalho para a recuperação daquela conta, ou para propriamente ajudar o transportador no quê? Ou o embarcador, né? Eu falo transportador porque do transporte, né? Mas vamos dizer assim, que ajudar, então, enfim, o cliente a ter uma melhora de resultado, não só na apólice do seguro, mas na operação dele. Interessante. Porque ele vai ter um treinamento do motorista e vai ter uma redução de consumo de gastos, vamos dizer assim, ele também vai ter uma melhora no desempenho da entrega da mercadoria. Né? Sem dúvida. Então, assim, com esse projeto de vocês, com esses diferenciais, vocês acabam beneficiando todo mundo da cadeia, né? Beneficia o corretor parceiro porque ele vai ter um diferencial que não é comum no mercado, beneficia o cliente com a redução de custos, inclusive da apólice dele, correto? Exatamente. Leva um benefício para o próprio colaborador ou agregado lá da empresa, o motorista ajuda a profissionalizar e aperfeiçoar, né? A gente consegue atingir a cadeia, inclusive a companhia de seguradora, por tabela que ela vai ter menos sinistro e vai melhorar o resultado. É isso interessante isso, porque se você for verificar na hora de entregar um certificado para o motorista muitas vezes ele tem o segundo grau, olha lá, né? Sim, verdade. É uma característica eles do nosso público, né? Valoriza sem muito. dúvida. Uma coisa legal de comentar é que para o corretor isso também é muito importante. Porque o corretor que está lá na ponta, que tem o cliente dele... Ele que está propiciando isso ele vai pro cliente, proporcionar isso e cada vez mais ele vai ter a fidelização daquele cliente, né? Não que não seja, mas no segmento de transporte. Sim. Né? Então ele vai ter uma importância, vai se envolver mais na cooperação e é impressionante o quanto abre portas, onde assim, depois que um corretor vai naquele cliente, faz uma operação legal lá, se dedica, ele acaba sendo indicado para outros transportadores que fazem parte daquela... vizinhos, amigos que podem indicar. Às vezes existem muitos parceiros transportadores, né? Perfeito. Que transporta para ti, transporta para mim e a gente vai se falando, né? Sim. E me diz uma coisa, a gente falou aí dos principais problemas ou erros, né, que os clientes cometem e isso dá um impacto financeiro na operação dele. E se a gente quisesse dar algumas dicas, alertar os nossos parceiros, o corretor que está começando a atuar no seguro de transporte ou que tem a ideia de atuar nesse segmento, quando vocês se deparam aí no mercado, quais são os principais problemas que vocês identificam, por exemplo, em apólices existentes ou operações que hoje estão rodando? Eu pergunto isso pela complexidade, né? Exato. Porque se eu não for um especialista no produto e não mergulhar de cabeça no negócio do cliente, eu não vou poder ajudá-lo de uma maneira mais eficiente, é isso mesmo? A palavra especialista realmente ela é muito, vamos dizer assim, assusta, né? Um pouquinho, né? Porque isso é justamente por isso que a gente tá com essa ideia de live, tá com essa ideia de trazer mais conhecimento para o corretor parceiro para que a gente consiga fazer com que ele pode se tornar um especialista conosco, junto com a gente. A gente pode proporcionar isso para ele. Ele não precisa levar 30 anos, como o Laudimir levou aí, para chegar nesse ponto, é isso? Exatamente. Então, a gente, além disso, um dos principais erros, né, que a gente encontra são apólices que não contemplam cobertura necessária para aquele transportador. Ou seja, ele tem uma apólice, ele paga por aquilo, só que ele está sujeito a alguns eventos e vai estar descoberto e não vai ser indenizado, é isso? Elias, o transportador ele tem que cuidar da operação dele, da logística, do transporte. Perfeito. Quem tem a obrigação de dizer para ele o que é certo ou errado somos nós. Nós somos os especialistas, na verdade? Nós, juntamente com as seguradoras, as gerenciadoras de risco, a gente tem que ir lá e orientar o segurado.
o transportador a fazer a coisa correta. Exatamente. Bom, vocês colocaram aí vários pontos. Desculpa te interromper, eu queria falar para o pessoal, seria interessante, daqui a pouco, se alguém tem dúvida, pode ir perguntando no nosso chat ali, que o pessoal que vai passando daí pra gente as perguntas e a gente vai respondendo. Sim, perfeito. Se tiverem mais perguntas, a gente aproveita a oportunidade e já vai esclarecendo, né? Queria mandar um abraço para o Alvarenga, lá de Uruguaiana, nossos parceiros há 14 anos. 14 né? anos, 14 olha só. anos, começou juntamente conosco aí nessa missão aí. Tá certo. Obrigado pela presença, Alvarenga. Tem mais parceiro, vendo, vamos... Deixa eu ver lá. O Rodrigo da Silvepar, meu irmão, meu grande amigo lá de Curitiba. O Mário Tadeu, da Vickel. Começou há 14 anos com a gente também, o Mário Felipe Tadeu, também. muito tempo. Muito obrigado. Felipe, nosso parceirão aí. Obrigado, gente. Valeu. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu atuo aí no segmento de seguros também, em corretoras, há 25 anos, né? E eu lembro alguns anos atrás, quando a gente falava de seguro transporte, arrepiava, né? Os cabelos do corretor, como a gente diz, só porque tinha uma tal de averbação. Só que hoje vocês já falaram de regulação, vocês já falaram de escola para motorista. Como é que vocês enxergam aí, em termos de perspectivas futuras, para esse segmento no nosso país? Porque os números mostram que estão crescendo, não é verdade? Olha só, tem um dado interessante que menos de 70% do transporte brasileiro, quer dizer, menos não, 70% do transporte brasileiro são rodoviários. Certo. Os outros 30% dividem-se no aéreo, ferroviário e marítimo. Então, quer dizer, hoje o que acontece no Brasil? O Brasil é um país que nós temos tudo o que precisa aqui. Sem dúvida. Né? Uma oportunidade gigante de crescer cada vez mais. Não existe mais, vamos dizer assim, empresas que têm estoque. O estoque hoje, a mercadoria está em cima do caminhão, está transportando. É o tal do just in time, Exatamente. né? É a hora de chegar e vender e já sair direto para o segurado, aliás, para o cliente. Sim. Então tem muito a crescer esse país. O país é gigante. E uma curiosidade, o suporte da ViaGold, a parceria com os corretores, vocês atuam com todos os tipos de transportes? Sim, todos os tipos de transportes, nacional, internacional. Tanto rodoviário como... O RC-TRC, que é o obrigatório do transportador, mais o roubo. Certo. DC, de transporte o aéreo. Marítimo também? Cabotagem, né? Os modais todos, né? Tá, então, todos os modais. O que o corretor precisar em termos, né, das modalidades, vocês conseguem fornecer essa assessoria para o pessoal? Exatamente. Existem os seguros obrigatórios, né, que são aqueles que estão tendo a maior demanda hoje em dia, tá? Que hoje, pelo menos, como o Admiro comentou, o RC-TRC do transportador rodoviário, desde o menor ao maior, ele precisa ter. Né? Então, entendi. Então é obrigatório. Então, o embarcador também é obrigatório. Então, isso nós estamos falando só do terrestre aqui dentro do Brasil, né? Sem falar dos internacionais, marítimos, aéreos e importação e exportação, né? Então, a gente entende e vê pelas estatísticas que o crescimento para o ano que vem é realmente muito bom nesse segmento, né? Tanto que as seguradoras, a gente pode ver no mercado uma grande, vamos dizer assim, no frota, algumas seguradoras estão saindo. Pelo mais restritas. Mas no transporte, cada vez mais tem mais transportadores que estão interessados nesse segmento. Né? Ou seguradoras que já atuaram e estão voltando. Né? Então, isso a gente vê nesse movimento de mercado um futuro bastante promissor. Então. Exatamente. E a oportunidade que dá para os nossos corretores parceiros e futuros parceiros que podemos trabalhar nesse mercado. Né? Sem dúvida. Vamos imaginar o seguinte... Provavelmente tenha corretores nos assistindo, né, que estão conhecendo a ViaGold agora, que ouviram falar da ViaGold há pouco tempo, embora tenha todos esses anos de mercado. Imagine que alguém que está nos assistindo queira saber assim, olha, eu quero começar a atuar nesse segmento, gostei disso, fez sentido para mim o que vocês falaram, isso tem sinergia com a minha carteira, ou eu tenho network e relacionamentos. Se ele estiver interessado nisso, como é que ele pode fazer para botar o pé no transporte com o suporte, né, de alguém que tem 30 anos de experiência no mercado e que tem diferenciais que os outros não têm?
A gente atua como um verdadeiro parceiro de negócio, tá? A gente gosta de falar que o nosso slogan é mais do que seguro, uma rota inteira de parceria, tá? Que, na verdade, o que a gente faz? Desde treinamento ao corretor, né? A gente auxilia o corretor, questão de dúvidas, questão de conhecimento, tá? Mesmo que eu não conheça nada. Mesmo que eu não conheça nada, tá? Hoje a gente pode ir até a corretora, pode fazer um treinamento online, como a gente já fez outras vezes, né? Certo. E a gente pode dar esse conhecimento, então, pelo menos assim, o básico, para que o nosso corretor parceiro tenha o primeiro contato com esse segmento de seguros, tá? Certo. Posteriormente, a gente, vendo a necessidade, o corretor parceiro nosso tem uma oportunidade de negócio, né? Desde a parte comercial, do preenchimento do questionário, a formalização da proposta, uma possível visita ao cliente, dependendo, obviamente, de como está hoje em dia, de pandemia, pode ir ou não pode ir, né? Mas acredito de acordo com a receptividade. Acredito que hoje em dia já está mais tranquilo, né? Mas a gente pode ir junto no local, certo? Fazer toda vamos dizer assim, acompanhamento do processo, né? Do fechamento, a emissão da apólice, ao envio das apólices, faturamento sinistro, né? Então a gente faz todo o acompanhamento, dando todo o suporte para que o nosso corretor parceiro seja realmente o nosso, lá na ponta, o nosso comercial, vamos dizer assim, né? Parceiro que vai estar, então, agregando na carteira dele e a gente dando todo o suporte por trás para que ele faça, vamos dizer assim, o incremento na carteira. Então, é uma parceria bem diferenciada em relação àquilo que existe no mercado. Bom, já que vocês falaram aí de como é que funciona essa parceria detalhadamente, eu queria propor um desafio. A gente não combinou isso, mas... Opa, vamos lá. Fazer uma proposta para vocês, para o pessoal que está assistindo a gente. Posso dar uma sugestão? O pessoal que tem interesse em conhecer, o pessoal que ainda não conhece, não faz a parceria com a Via Gold, vocês dariam uma consultoria para esse corretor de como é que ele bota o pezinho no transporte, o que ele precisa fazer, o passo a passo? Sem dúvida. Fechado. Para isso o pessoal liga para a gente? É isso? A gente pode... Ou ele manda no Instagram? A gente pode fazer no Instagram ou acho que o pessoal, todo mundo recebeu já no WhatsApp, né, nosso convite da live. Pode chamar no WhatsApp ali também que o nosso suporte aí já está providenciando contato aí. Tá, então quem tiver interesse, manda um zap. Manda um oi ali que a gente entra entra pra gente. A gente entra em contato, faz o sorteio e fornece essa consultoria grátis para ele. Grátis para ele. É isso? É isso. Ok, muito bem. Uma outra coisa que eu queria ouvir um pouco aí de vocês, baseado em toda essa experiência, dentro desse contexto todo, aonde é que entram as reguladoras? A gente ouve falar muito das reguladoras. Qual o impacto disso para a gente atender bem tanto o corretor como o cliente do corretor? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Hoje, vamos dizer assim, o trabalho da reguladora, muitas vezes, ele acaba se tornando... É o nosso, vamos dizer assim, o sinistro é cartão de visita. Né? Certo. Assim. Então, é a hora que a gente entrega o que a gente vendeu, né? E se chegar na hora, vai salvar a mercadoria, vai ajudar muito a gente. Assim. Nós temos uma parceria muito forte com a Wagner, que, na minha opinião, é uma das melhores do Brasil. Certo. E onde a gente concentra grande parte do atendimento dos nossos clientes. Uhum. E que impacto tem a reguladora para o pessoal que não está muito familiarizado com o sinistro, que impacto tem a reguladora num atendimento de sinistro? A reguladora ela faz total diferença no regulamento de sinistro. Por quê? Né? Porque o objetivo do seguro da carga é o quê? Assegurar a carga. Certo? Então, vamos dar um exemplo então que tombou uma mercadoria, por exemplo. Certo? Uma mercadoria, vamos pegar aqui um grão, da soja, por exemplo, né? No local do acidente, se a reguladora de sinistros fazer um ótimo atendimento, um bom atendimento, o principal é o quê? Resguardar a mercadoria para reduzir os prejuízos. Perfeito. Né? Feito esse atendimento no local, a reguladora e a seguradora elas vão fazer toda a destinação correta dessa mercadoria com o grande objetivo de quê? Guardar a carga, para que no prejuízo final, quanto menor o prejuízo, melhor. Então esse é o cliente, para o corretor, para a própria companhia. Né? Porque se a gente for dizer que o prejuízo é muito grande, né? Vai ter um agravo na taxa futuramente, possivelmente, né? Perfeito. Vai ter um prejuízo para o cliente do transportador, que ele não recebeu a mercadoria. Exato. E o transportador, propriamente dito, ele vai ficar devendo, vamos dizer assim, para o cliente um bom atendimento. Sim. Né?
Então, a reguladora é fundamental nesse processo. Mas como é que funciona? Só pegando um gancho, né? Se eu me estender, por favor, vocês vão falando. Não, pode. Como é que funciona, então? Inclusive, foi uma das perguntas que o pessoal fez aqui pra gente, tá? O grande objetivo do seguro de carga é salvar a mercadoria e guardar a mercadoria. Então, desde quando dá origem ao destino, momento algum, o veículo transportador ou a carreta vai estar assegurado. Certo. Nesse momento é o seguro exclusivamente para a carga transportada, a mercadoria. Exatamente. Ok. Quais são as coberturas desse seguro, tá? Que é um ponto importante que acho que a gente deixou de comentar. O risco obrigatório, que a gente fala muito, é o RCTRC. O que ele vai cobrir? Da cobertura básica é acidente, colisão, tombamento, incêndio, abalroamento, Avarias. né? Aí a gente consegue botar coberturas adicionais, que são coberturas de avarias, né? O que é uma avaria, né? É tudo aquilo que não é decorrente de um acidente, né? Uma molhadura de carga, né? Uma queda de carga, um amassamento, uma quebra, né? Então, dentro desse seguro, a gente consegue o quê? Dar cobertura para aquela mercadoria transportada para qualquer dano ocorrido naquela mercadoria. Certo? E ainda assim, a gente consegue adicionar ainda uma limpeza de pista, né? O que é o limpeza de pista? Ele não é um seguro ambiental, tá? Isso se confunde muito. Tem uma pergunta aqui sobre isso também. Isso se confunde muito, tá? A limpeza de pista, ela não é um seguro ambiental. Ela é... Como é que ela é enquadrada lá? Que tipo de cobertura ela é? A limpeza de pista, ela é, como diz o nome, é limpeza de pista propriamente dita. A seguradora vai lá no local, vai fazer o recolhimento da mercadoria e fazer a limpeza da pista até, vamos dizer assim, da mercadoria, vamos dizer, recolher mercadoria. Recolhimento de mercadoria. Contaminação... Eu ia perguntar isso do produto químico. Exatamente. A contaminação, ela não entra em limpeza de pista. Por quê? Porque a limpeza de pista, ela vai limpar a rodovia e o acostamento em 1 metro. Agora, do que está superficialmente. Tá. Certo? Ambiental para o transportador, aí sim, ele vai dar cobertura por dano causado ao meio ambiente. Que aí entra produto perigoso, entra não só produto perigoso, mas como melado não é um produto perigoso, mas ele pode se tornar um produto perigoso num tombamento, que ele vai contaminar a terra. Né? Tivemos alguns casos já de transportes de grãos tombados. Própria soja, se cair no leito de um rio, o leite não é uma mercadoria perigosa, mas ele pode se tornar perigoso dependendo do dano. Né? Enfim, então essas são as coberturas para o RCTRC no seguro de acidente, certo? Qualquer tipo de acidente, avarias e limpeza de pista. Lembrando aos corretores parceiros que a gente tem condições de limites, condições de sublimites, aceitação de diversas mercadorias. Então isso aí não é muito problema de aceitação. Ok, gente? Gostaria de mandar um abraço, mais um. Ah, sim, por favor. Para o Márcio da Angelira, nosso amigo lá, Angelira, gerenciador de risco. Obrigado aí. Obrigado. Por estar conosco. Muito bem, eu queria só para fechar esse assunto, né? Como vocês falaram aí do aspecto ambiental, hoje existe uma preocupação muito mais acentuada nesse sentido, né? Desculpa, não entendi. Em relação ao aspecto ambiental, sim. Hoje existe uma preocupação muito maior nesse sentido em todos os segmentos sem dúvida da sociedade. A fiscalização é muito grande. A fiscalização é grande, dependendo do produto transportado, o impacto no ambiente é bastante grande também. A Via Gold também tem expertise para amparar o corretor, os clientes nesse sentido? Nós temos o produto que dá a cobertura, mas assim como no transporte de mercadorias, existe uma reguladora ou várias reguladoras de sinistro do seguro ambiental. Hoje, nosso principal parceiro é a EcoResponder, uma empresa de São Paulo, que a gente trabalha bastante com eles. Assim, a gente costuma direcionar os atendimentos, se possível, para eles. Como a reguladora é importante no seguro de cargas normais, é muito importante também a reguladora no seguro ambiental. Eu imagino, porque o impacto disso... O dano ao meio ambiente pode ser gigante, né? Exato. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Legal. Tá chegando aqui, tem o pessoal perguntando aqui do sorteio. Posso fazer só uma pergunta aqui? Pode. Só para, não sei como é que a gente está de tempo aí, mas rapidinho. Podemos, vai lá. A Prática Seguros pergunta aqui pra gente. Esta parceria tem alguma mensalidade? Quais seguradoras operam? Bom, mensalidade zero, né? Quem nos paga é as seguradoras. Na verdade, sim, a nossa remuneração é a seguradora que nos repassa.
Qual é que Quais seguradoras? Seguradoras principais, eu vou citar. Os principais players do mercado? Os principais players do mercado. Vamos falar de Chubb, de HDI, AXA, Sura, Berkeley, enfim, Liberty, então várias E outros que a gente não lembrou agora, só pois ficar é, sentido conosco, né? Então, Mas são os principais players. São os principais players e os nossos parceiros há muitos anos. E vou fazer mais uma pergunta aqui pro pessoal que tá mandando. Vai lá. Tauri Corretoras de Seguros. Como se dá a assessoria aos corretores? Quanto custa? Acho que quanto custa Foi respondido. Né? E quais são as melhores seguradoras? Também foi respondido. Então, vamos responder. Como se dá a assessoria aos corretores parceiros? Assessoria a gente pode dar, dependendo do caso, a gente pode ir pessoalmente, fazer a visita Desde a visita no segurado, todo o início, que nem o Felipe falou, nos treinamentos, toda a assessoria a gente está... Pode se dar online também? Pode. Presencial. Presencial, exatamente. Então, primeiro de tudo é o treinamento para o corretor, a assessoria, né? Depois a gente parte daí para a questão daí da... O ideal é a gente, se possível, fazer um treinamento para os principais produtores da corretora. Sim, sim. Até porque são eles que vão estar em contato com os clientes. Exatamente. Né? Eu acredito que seja importante eles terem um conhecimento para iniciar uma conversa, né? Até para o corretor mostrar que ele tem conhecimento também. É isso? Isso aí. Certo. Temos mais perguntas, Felipe? Enquanto isso, tu vê aí, eu quero mandar um abraço pro Ayrton. O Ayrton Seguros está lá em Rondonópolis. Rondonópolis, hein? Tá longe, hein? Não, tá longe. Tá longe. É isso aí? Não, por enquanto é isso. Estão me cobrando o sorteio, Felipe. Boa. Dívida de campanha, tem alguma coisa para sortear? O pessoal liga isso? Vamos lá, pessoal, vamos lá. A gente preparou um sorteio aí. Deixa eu te ajudar aqui, Felipe. De um brinde para que todos lembrem de nós, vamos dizer assim. E a regra é a seguinte, primeiro de tudo, eu mostro o primeiro brinde ou eu mostro... Mostra o brinde. Mostra o brinde primeiro. Para quem gosta de tomar alguma coisinha, né? Guaraná. Aqui o brinde é o cooler. Não sei se tá pegando na câmera, me ajuda aí, pessoal. Tá pegando? Eu não venho junto com o cooler, é só o cooler. Desculpa. Então o cooler da Via Gold, tá? Pra gente iniciar essa nossa nova modalidade de comunicação. Convidar para o churrasco na entrega, a gente leva cheio de cerveja. Leva cheio de cerveja. Ok. Tá, e o que o pessoal precisa fazer para concorrer ao cooler? Vamos lá. Bem simples, tá, gente? Vamos lá. Para quem sortear, a primeira pessoa que ligar aqui pro nosso telefone fixo, parece o programa do Silvio Santos nos anos 90. Vocês ligam, então, o DDD 51 3091 2125. O primeiro que ligar, leva o cooler, é isso? Primeiro que ligar, o Laudimir vai atender que leva o cooler, daí a gente manda lá, ou leva, né? A gente vai vendo, tá? Se ninguém ligar, tu liga aí. Eu vou deixar... Se não ligar, eu ligo, Eu ligo e levo. Vou deixar aqui. Tá dando pra ver, pessoal, bem certinho? Oi? Show? Ok. Momentos de expectativa. Fica em cima do assim? Aí. Ok. Pra concorrer ao cooler. Vamos lá, vamos ver quem é o ganhador. Via Gold Seguros, boa tarde. Pois não? Certo, quem tá falando? Miguel, tu é da onde? Qual é o nome da tua corretora? Tu é amigo do Felipe. Tá, tu vem buscar o teu brinde outra hora, mas nós vamos ter que fazer outro sorteio. Valeu? Um abraço. Miguel. Será que é o Miguel? Vai lá então. Não valeu? Não valeu, cara, não é corretor. Não é corretor. Opa! O nosso Ibope tá bom, mas ele não é corretor. Opa, outro. Via Gold Seguros, boa noite. José Carlos, tu é da onde, José Carlos? Você é de qual é a corretora? JB Bonfim. Então, nós temos aí o vencedor. De qual é a cidade? Porto Alegre. Muito bem, cara. José Carlos JB Bonfim, corretor, é isso? Exatamente. Eu vou passar a ligação. Não tem problema. Melhor ainda. Eu vou passar aqui pro pessoal para passar as tuas informações, teus dados aí, para depois a gente fazer a entrega aí. Tá bem? Um abraço.
O pessoal do suporte está anotando os dados. Então, aqui... Já temos o segundo ganhador do cooler, que o primeiro foi o amigo do Felipe. Pedi para meus amigos ligar na próxima também. Muito bem. Temos mais alguma pergunta aí, Felipe, que o pessoal tenha feito? Tem mais pergunta? Tem 5 minutos para acabar a live. Temos 5 minutos aqui pra gente, antes que a live se encerre. Muito bem. Em relação à consultoria, né, a gente pediu para o pessoal mandar um WhatsApp que teria aí gratuitamente a consultoria da Via Gold de como ingressar no segmento, qual seria o passo a passo, suporte, etc e tal. A equipe de suporte já tem aí o... Sim, tem os telefones já. Certinho. Tem os telefones? Quem não tiver nosso contato, pode mandar no Instagram, tá? Depois a gente entra em contato, passa os nossos telefones, tudo certinho. Para que a gente possa fazer essa... Ok, muito bem. Bom, pessoal, depois de 30 anos aí, né, do Laudimir no segmento, 15 de corretora, o que a gente pode esperar? O que o corretor pode esperar do seguro de transporte enquanto negócio? Enquanto negócio, o que o corretor pode, né? A gente falou bastante do produto, né? Demos aí várias dicas, orientamos. E o que o corretor pode esperar pro futuro em termos do seguro de transporte? Na carteira, como negócio, pensando como negócio, pensando em rentabilidade. Acredito, como a gente já falou anteriormente, como sendo um faturamento recorrente, mensal, né? A gente trabalhando, então, muito parecido com o seguro de vida, mas o diferente do seguro de vida é que no seguro de transporte, ele pode ter um faturamento diferente a cada mês devido ao que o transportador... A operação do cliente. Vamos dizer que no primeiro mês ele transportou X, depois 2X, e depois X, 3X, entendeu? E ele vai ganhando em cima do que o cliente transportar. Então, quanto mais o cliente dele crescer, melhor o comissionamento. Melhor o comissionamento. Eu acho que nós temos 5 minutos só. Eu acho que a gente precisa ir para as considerações finais, né? O pessoal que não teve oportunidade aí de perguntar, de questionar, fiquem à vontade. Tem os nossos contatos nas redes sociais, né? Mandem as perguntas, os questionamentos. Para quem não conseguiu entrar, vai ficar gravada. Tá no YouTube, tá? A gente queria agradecer a paciência e a todos vocês que tiveram o tempo de estar aqui conosco hoje. A primeira foi um bate-papo super rápido, porque o transporte... Em geral, porque o segmento de transporte ele tem muita oportunidade, tem muito produto, tá? Então acompanha a gente vai fazer mais lives, a gente vai fazer mais um canal no YouTube para botar conteúdo, informação. Corretor, né? Vamos trazer seguradoras, vamos trazer vocês, corretores parceiros, para conversar aqui com a gente também, tá? E a ideia é cada vez mais a gente estar próximo de vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela paciência, pelo apoio de vocês e vamos trabalhar juntos aí. Muito obrigado pela presença aí de vocês, por nos acompanhar. Aguardem, teremos novidades aí de informações e outras coisas que a gente vai divulgando aí gradativamente, tá certo? E fica a dica, né? Se você ainda não atua, conte com a Via Gold para iniciar no seguro transportes. Muito obrigado. Boa noite para vocês, bons negócios. Sucesso.